paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vocês que amam a Deus, que amam a sua palavra. Eu sou o Bispo Elias, do canal Davar Adonai e do canal Deus da Bíblia. Deus te abençoe, meu amado. Hoje eu quero trazer uma mensagem muito importante para o teu coração, para que você possa entender. Deus tem me dado graça para que eu pudesse estudar o livro do Apocalipse. Eu acredito, amado, que nós estamos no tempo em que muitas coisas que o Senhor revelou através do Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Então aqui vemos que o Senhor Jesus recebeu do Pai essas revelações e as revelou ao seu servo João para que João contasse para a igreja as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que iriam acontecer. Só que o Senhor revelou através de figuras, linguagens figuradas, através de símbolos. Por quê, amado? É o que diz lá em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus Cristo falou que ele pregava e ensinava por parábolas. Porque os mistérios do reino de Deus é só para os seus servos. Ou seja, os segredos do reino de Deus é somente para os seus servos. É somente para aqueles que amam a Deus. Somente para aqueles que crerem em Deus e que querem voltar a ter a vida e a vida eterna. Deus é o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O único e o verdadeiro Criador de todas as coisas. Então, ao único Deus seja honra, glória, louvor para todos sempre. E o único Deus verdadeiro, o eterno, o soberano e bendito para sempre. Então, o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, enviou o seu Filho Jesus para nos libertar do pecado e da morte. Pecado esse que Adão e Eva colocou toda a sua descendência. Porque Deus começou a criação da humanidade através de Adão e Eva. Satanás sabia que deste casal, Adão e Eva, surgiria toda a humanidade. E se ele contaminasse, e se ele colocasse Adão e Eva no pecado, porque o Senhor disse, se eles pecassem, eles morreriam. Então, quando Satanás colocou Adão e Eva debaixo do pecado, então ele conseguiu colocar Adão e Eva debaixo da morte. Por isso, toda a humanidade, através de Adão, foi colocado debaixo da morte. Mas, como eu e você, que já aceitamos Jesus porque é o único caminho de nós livrarmos a nossa alma da morte eterna, é aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e santificar a nossa vida através da palavra de Deus. Amém? Por isso que Jesus falava por parábolas, ensinava por parábolas. Porque o segredo de Deus é só para aqueles que querem conhecer Deus, só para aqueles que foram chamados por Deus para fazer parte do seu reino, para tomar posse da vida eterna que está em Jesus.
Então isso é muito importante. É por isso que o livro de Apocalipse é um livro que tem muitas figuras, é um livro que tem muitos símbolos, é um livro que usa muito a linguagem figurada. Porque essas revelações é para aqueles que amam a Deus, é para aqueles que querem de fato e de verdade conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus e viver na vontade de Deus. Viver e santificar a sua vida na palavra de Deus, para que naquele dia glorioso possamos estar na presença do nosso Deus, ressuscitado, e viver o plano de Deus para nós, a vida eterna. Amém? Então vamos para o capítulo 12 do livro de Apocalipse. O título é A Mulher e o Dragão. E nós vamos, conforme nós fomos lendo, a gente vai estar explicando e interpretando essa revelação, essa visão. Amém? Então, capítulo 12, a partir do versículo 1, assim nos diz o servo do Senhor. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quando a gente começa a ler isso aqui, a gente já começa a perceber algo. João está vendo, isto é um sinal do céu. Então apareceu esse sinal, apareceu esta imagem. Então apareceu esta imagem. João viu uma mulher no céu, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E no versículo 2 ele nos fala: estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Ou seja, esta mulher, ela estava já no tempo de dar à luz. Ela já estava sentindo as dores do parto. Então aqui nós vemos uma mulher vestida de sol, ou seja, o seu vestido era semelhante à luz do sol. E diz que a lua estava aos seus pés. E ela tinha uma coroa de 12 estrelas. Isto aqui, meu amado, isso nos leva até Gênesis, no capítulo 37, e que nos faz pensar na visão que José teve, na segunda visão de José. Quando José viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinarem aos seus pés. Tanto é que quando José contou essa visão para o seu pai e para os seus irmãos, eles acharam estranho. José foi até repreendido por isso, porque o próprio Jacó disse para José: porventura eu e a sua mãe viremos te servir? Porventura você será o nosso Senhor? Meu, da sua mãe e dos seus irmãos? E Jacó guardava isso no coração, porque na visão, o Jacó, a sua mulher e os seus irmãos se inclinariam diante de José. Ou seja, José seria o senhor da família de Jacó. Ora, o senhor da família é o pai e a mãe. Mas na visão, José se tornaria o senhor da família de Jacó. Todos estariam sujeitos, ao senhorio de José. Uma revelação de Deus. E aqui nós vemos o quê? Os mesmos símbolos. Lá no capítulo 37 de Gênesis, as 11 estrelas, eles sabiam que eram os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó sabiam que essas estrelas se referiam a eles. Jacó sabia que
O sol era ele, o pai. E a lua era a sua esposa, a mãe dos seus filhos. Então aqui, para nós entendermos, é simples. Esta mulher, vestida de sol, ou seja, ela tinha a glória do pai, a glória do rei. No caso aqui dessa revelação, ela tinha a glória de Deus. Ou seja, vestida de sol quer dizer que ela foi revestida da autoridade de Deus. Ela tinha a autoridade de Deus. Ela tendo uma coroa de 11 estrelas, isso mostra que ela tinha autoridade de Deus e que ela era uma rainha. Ela era uma rainha, ela tinha autoridade real. Então, ela tinha autoridade sobre 12 estrelas. A sua coroa mostra o número de estrelas que estava sob a sua autoridade. Então, aqui mostra uma rainha que governava sobre 12 tribos. Aqui no caso, nós já estamos entrando na revelação. Então, nesse caso aqui, amado, esta mulher, ela foi coroada com autoridade para reinar sobre as 12 tribos de Israel. Por quê? Essa mulher podia estar representando Israel. Mas aqui tem um detalhe. A lua representa a mãe. Então, aqui no caso, meu amado, esta lua representava Israel, a mãe. Jacó teve 12 filhos. Então, tinha Jacó o pai, e tinha, a Bíblia fala muito de Raquel como mãe, a Bíblia fala como Raquel como representante dos filhos de Israel. Então, amado, esta mãe era Israel. Então, esta mulher não era Israel. Essa mulher era Judá. Por quê? Porque o povo de Israel acabou se dividindo em 2 reinos. O reino do norte, que era chamado Reino de Israel, que tinha 10 tribos, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, que tinha 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, amado, o reino de Deus foi dividido em 2 partes. Foi dividido como o reino de Israel, com 10 tribos, e o reino de Judá. Só que o reino de Israel foi completamente destruído pelo rei assírio Senaqueribe. Senaqueribe destruiu o reino do norte, o reino de Israel, e o povo de Israel foi espalhado por outras nações. Aí ficou o reino de Judá, que foi levado para a Babilônia. E depois Deus trouxe de volta o reino de Judá. Deus restaurou o reino de Judá, trazendo o reino de Judá de volta para Judá. Assim, meu amado, o reino de Judá passou a representar o reino de Israel, que já não existia. Até os dias de hoje, irmãos, o único território que Israel reconquistou, o único território que Deus devolveu para Israel foi o reino de Judá. O reino de Israel ainda está desfeito. Hoje, o reino de Judá é chamado de Reino de Israel, Estado de Israel. Mas nem o território todo de Judá hoje pertence a Israel. Então, hoje o povo de Israel está vivendo, está existindo como nação no reino de Judá. Então, esta mulher aqui, ela representa os judeus. E como nós sabemos, amado, a primeira igreja da nova aliança, ela surgiu no reino de Judá. A primeira igreja da nova aliança, os membros dessa igreja da nova aliança
foram os judeus israelitas. Eles foram os primeiros membros da igreja do Senhor Jesus. Eles foram os primeiros membros da igreja da nova aliança. Então, essa mulher representa Judá. E Israel, agora, o povo de Israel está debaixo da autoridade do reino de Judá. Está debaixo da autoridade do reino de Judá. Então, o reino de Judá hoje está reinando sobre Israel. Hoje, todo israelita é chamado de judeu. Por quê? Porque estão debaixo da autoridade real de Judá. É por isso, amado, que Satanás tentou destruir o judeu. Porque Satanás sabe o plano que Deus tem com o reino de Judá. Satanás sabe o plano que Deus tem com o povo de Israel, que hoje em dia é chamado de judeu. Por quê? Porque estão debaixo, da autoridade real de Judá. Mas quando Jesus Cristo vier, na sua vinda, ele vai restaurar, não o Israel carnal, não o Israel que vivia debaixo do pecado, mas o novo Israel, o Israel da nova aliança, que agora será constituído de judeu e gentios. Judeus e gentios de todo o mundo farão parte do novo Israel, farão parte do Israel eterno. Glória a Deus por isso. Mas aqui no texto do capítulo 12, irmãos, esta mulher é Judá. Foi por isso, meu amado, que Satanás, através de Hitler, tentou exterminar os judeus. Tirar os judeus da face da terra. Porque ele sabia do plano de Deus na vida do povo judeu, do povo de Israel. Amém, amado? Então Deus, ele não rejeitou Israel. É verdade que os israelitas carnais rejeitaram Israel, mas o remanescente fiel, os israelitas fiéis, os israelitas que verdadeiramente amavam a Deus e estava esperando o Mashiach chegar. Quando o Mashiach chegou, eles confessaram o Mashiach como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles confessaram Jesus como verdadeiro Mashiach. Eles confessaram Yeshua como verdadeiro Mashiach. Porque os primeiros membros da Igreja da Nova Aliança, os primeiros membros da Igreja de Yeshua, da Igreja de Jesus, foram os judeus. Amém, amados? Então, vamos para a segunda parte. Agora que nós já conhecemos quem é a mulher. A segunda parte fala do dragão. Fala que outro sinal apareceu no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A palavra dracon, no grego, significa grande, monstruoso. Então aqui João viu uma grande serpente. E essa serpente, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso nos mostra, irmãos, esta serpente, ela simboliza o reino espiritual de Satanás. Então, essa serpente,
ela está representando o reino de Satanás. E vemos que Satanás, ele tem 7 príncipes demoníacos. E por que 7 príncipes? Irmãos, a Bíblia fala de 7 impérios que surgiram na terra. No nosso tempo podemos falar a palavra surgiram, porque já apareceram. 7 impérios se levantaram na terra. O 7º império foi o Império Otomano-Germânico. Porque foi o Império Otomano que destruiu Jerusalém. Então Jerusalém foi destruída pelo islâmico Saladino. Houve uma resistência, porque nessa época Jerusalém estava sendo governada pelos cruzados, pelos enviados do Papa. Então o Papa estava controlando Jerusalém, porque a Igreja Católica, na autoridade do seu líder, que era o Papa, queria transformar a cidade de Jerusalém como a sede da Igreja Católica. É lógico que Deus não ia permitir isso. Então nós vemos que esse Império Islâmico, que depois foi substituído pelo Império Germânico, né, destruiu Jerusalém. Então Jerusalém foi deixado em ruína e depois passou a ser dominada pelo Império Islâmico. Tanto é, meu amado, que no lugar onde estava o templo de Deus, no lugar onde Salomão havia construído o templo do Senhor, hoje existe a mesquita de Omar. E dentro, ali do território chamado Lugar Santo, existe também uma mesquita chamada de Alcazar. Então, essa parte onde estava o templo do Senhor, onde estava o átrio em volta do templo do Senhor, foi substituído pela mesquita de Omar e pela mesquita de Alcazar. Então agora, esse lugar santo, que era destinado ao povo judeu, hoje está sendo dominado pelo povo islâmico, pela religião islâmica. E o judeu é proibido de adorar a Deus nesses lugares. Eles não podem ir lá. E quem determinou isso, amado? Quem deu essa autoridade para o poder islâmico, para a religião islâmica, foi as Nações Unidas. Eu não quero entrar nesses assuntos, mas vamos para o assunto aqui que nós estamos lendo. Então, amado, nós vemos que esta grande serpente de 7 cabeças e 10 chifres. Então, amado, cada cabeça dessa serpente representa um reino, representa um império na história. Então, a primeira cabeça que Satanás dominou para tentar destruir o povo de Deus, o povo de Israel, foi o Egito. A segunda cabeça foi a Síria. A Síria conseguiu destruir as 10 tribos de Israel. Você vê que Satanás teve aí uma pequena vitória. Só não conseguiu destruir o reino de Judá. Mas o reino do norte, chamado Israel, que tinha 10 tribos, Satanás conseguiu destruir. Então, a segunda cabeça, a Síria. A terceira cabeça foi a Babilônia,
que escravizou Israel, destruiu o templo, tocou fogo na cidade. Então nós vemos Satanás tentando destruir o povo do Senhor e levou, né, os israelitas nobres, os reis, os príncipes, né, os seus trabalhadores, e levaram para a Babilônia. A terceira cabeça. A quarta cabeça foi o reino da Pérsia e dos Medos. Então, a quarta cabeça foi a Pérsia e a Média. A quinta cabeça foi a Grécia. A sexta cabeça foi o Império Romano. E a sétima cabeça foi o Império Otomano Germânico, que durou muito pouco. Aqui, no capítulo 17 de Apocalipse, fala que a sétima cabeça duraria muito pouco. Agora, está para surgir uma das 7 cabeças que foram feridas de morte, vai ressurgir. E João fala, e no tempo de João, essa cabeça que havia sido ferida de morte, ela já não existia. Então, no tempo do apóstolo João, quando ele recebeu essa revelação, qual a cabeça que estava reinando? Qual o império que estava reinando? Era o Império Romano. Então, se a cabeça ferida no tempo de João já não existia, então não é nem o Império Romano e nem o Império Otomano Germânico. Só que no capítulo 13, qual é a aparência dessa besta que vai surgir no nosso tempo? Era a aparência de um leopardo. E qual era o império que lá no livro de Daniel, no capítulo 7, foi representado por um animal? Qual era o animal que representava o império e que Daniel estava revelando? Então, o império grego estava sendo representado pelo leopardo. E qual é a aparência da besta que vai surgir no nosso tempo? É um leopardo. Agora, interessante que esse leopardo, qual é a aparência desse leopardo? Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso está nos mostrando, irmãos, que a serpente do capítulo 12, ela vai se manifestar na besta. Então a besta vai manifestar o dragão. Então o dragão vai usar a besta para manifestar o seu poder na terra. Então a besta vai se tornar o servo do dragão. A besta vai ser completamente dominada pelo dragão. E esta besta vai fazer a vontade do dragão. E qual é a vontade do dragão? Matar, destruir o povo de Deus. É por isso que a besta tem o mesmo número de cabeça do dragão. Porque agora Satanás vai usar os 7 príncipes demoníacos que ele usou para controlar os impérios. Espíritos demoníacos, príncipes demoníacos, que estavam unidos a Satanás, dominaram o Egito, dominaram a Síria, dominaram a Babilônia, dominaram a Pérsia, dominaram a Grécia, dominaram Roma e dominaram o Império Otomano Germânico. Nós sabemos que o sétimo império, que acabou substituindo os otomanos, os germânicos acabaram substituindo os otomanos. Então o Império Germânico, Hitler tentou criar um Império Germânico. É por isso que Hitler tentou destruir
o povo judeu. E agora, irmãos, essa besta, quando vier, ela vai tentar destruir a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque agora, irmãos, judeus e gentios formam um só povo. E nós vamos ver no nosso dia que muitos judeus, milhares, milhões de judeus vão confessar Yeshua como seu verdadeiro Mashiach. E você sabe quem vai fazer com que essa conversão de judeus, confessando Yeshua como Mashiach, confessando Jesus como Messias, vai acontecer? Quando as duas testemunhas aparecerem, elas vão dar um grande testemunho sobre Yeshua como Mashiach. Muitos judeus. Antes da besta tentar destruir Jerusalém, antes da besta tentar destruir o povo de Deus, essas duas testemunhas vão dar o seu testemunho, não só em Israel, mas no mundo inteiro. Então, quando as duas testemunhas terminar o seu testemunho, se preparem, irmãos. Jesus vai aparecer e haverá a ressurreição dos salvos e o arrebatamento da igreja do Senhor. Então, amado, esse dragão aqui é Satanás, o diabo. E Satanás, ele controlou 7 reinos. Ele usou 7 reinos, ele usou 7 impérios para tentar destruir o povo de Deus. Agora ele vai usar o 8º império. E o 8º império será um dos 7. Será o 5º império. O antigo império grego vai se levantar novamente. Mas pelo que a Bíblia diz, este líder que vai levantar de novo o 5º império vai sair da Turquia. Então, amado, estejam preparados, porque vai haver uma grande perseguição contra a igreja. É o que diz aqui o texto da palavra do Senhor. Esta mulher, que é Judá, ela foi levada para o deserto. E ela foi cuidada no deserto. Na primeira vez que a mulher é citada, fugindo para o deserto, fala-se de 1260 dias. Na segunda vez, quando é citado que a mulher foi para o deserto, ali fala de tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Parece que essa segunda parte está dizendo a mesma coisa da primeira. Não, meu amado. Na segunda parte, Deus colocou em mistério. Ele está falando tempo. Ele não está falando dias. Ele está falando 2 tempos e metade de um tempo. Porque se um tempo é 1000, 2 tempos seria 2000. E metade de um tempo seria 500. Mas um tempo pode ser meio ano, 6 meses. Então, amado, é coisa para se pensar. Então, isso aqui, o Senhor já deixou isso já para complicar a mente das pessoas. Para que aqueles que é falso, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, não entendessem. Então aqui tem um mistério. Na segunda parte, quando a mulher fugiu para o deserto, não se fala de dias. É isso que as pessoas não entendem. Aconteceu sim, a primeira vez que a mulher fugiu. Mas na segunda parte nos mostra mais profundamente. Mais profundamente. Vocês sabem que o povo judeu teve a perseguição lá atrás e teve uma perseguição também aqui nos nossos tempos atuais. Aonde Hitler encontrava judeu, ele prendia e mandava, para a Alemanha, para os campos de concentração.
Aonde Hitler entrou, na Europa, na África, no Oriente Médio, onde ele visse judeus, ele prendia esses judeus. E ele matava esses judeus. Então, amado, tenha o seu coração aberto. Em nome do Senhor Jesus. Compreenda isso. É por isso, meu amado, que a Bíblia fala de Miguel. Depois que cita a mulher que foi para o deserto, fala da batalha que houve lá no céu. Entre Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? Daniel capítulo 12 fala que Miguel é o anjo, é o príncipe. É um príncipe espiritual de Deus. Ele é protetor de Israel. Então, Miguel, ele comanda o exército do Senhor. Então, Miguel, ele comanda o exército angelical de Deus. E Deus colocou, então, esse príncipe, este anjo, para proteger Israel. Então, quando Satanás levanta os seus demônios, e esses demônios acabam motivando reis da terra para tentar destruir Israel, então Miguel e os seus anjos lutam junto com Israel. O nome Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Então Deus está travando uma batalha contra Satanás e os seus demônios. É lógico, meu amado, que Satanás, para Deus, ele é nada. Deus pode destruí-lo a qualquer momento. Mas só que Satanás, amado, ele entrou na terra. Ele entrou neste mundo. E ele entrou com a permissão do ser humano, porque o mundo foi dado ao homem e à mulher. A terra foi dado, o domínio da terra foi dado para Adão e para Eva. Mas ele, no ato de desobediência a Deus, eles entregaram este domínio na mão de Satanás. Satanás tomou o domínio deles, fazendo eles pecarem contra Deus. Jesus, lá na cruz do Calvário, tomou esse domínio de volta. Então Jesus agora, irmãos, ele está reinando sobre a terra. E Satanás está aqui guerreando contra a igreja. Ele está guerreando contra o povo de Deus. E ele vai usar os homens maus. Ele vai usar os homens ímpios, que muitas vezes ascendem ao poder. Então Satanás vai usar o poder desses homens para tentar destruir o povo de Deus. Então, agora, destruir o povo de Israel, eles nunca vão conseguir. Porque Miguel e os seus anjos vão proteger o povo de Deus. Antes, o povo de Deus era só Israel. Agora, o povo de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Agora, o povo de Deus é o novo Israel, é o Israel espiritual. O Israel espiritual que é constituído de judeus e gentios. Judeus e gentios agora formam um só povo. Agora, Jesus Cristo só tem um rebanho. E o rebanho do Senhor só tem um pastor. Jesus Cristo, Yeshua, o Mashiach, é o pastor do rebanho de Deus. Não existe igreja de judeu e igreja de gentio. Agora, só existe a igreja de Deus. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, é formada de judeus e gentios. Eles são o novo Israel. Eles são o Israel da nova aliança. Glória a Deus. Porque a palavra Israel, irmãos, quer dizer o príncipe que luta com Deus. Ou seja, Deus, a luta de Deus é tirar o mal da terra. Agora, seres humanos que antes estavam debaixo
da autoridade de Satanás, debaixo do poder do pecado, foram tirados da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, hoje estão servindo a Deus. Então são servos de Deus que estão lutando junto com Deus. Então Deus está usando os seus servos para realizar o seu plano para salvar a terra e fazer da terra aquilo que o Senhor desejou fazer no começo, no seu plano original. Que a terra fosse um paraíso, onde os seres humanos pudessem viver e ser felizes, né? Amando, adorando o seu Pai Celestial. Então, amado, Deus é o nosso Pai. É o nosso Pai amoroso. É o nosso Pai que nos ama. Glória a Deus por isso. E através do Senhor Jesus, Deus se tornou o nosso Pai Celestial. Nós éramos criaturas de Deus, mas Deus nos adotou como seu Filho através do Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 12, nos fala claramente. Todos aqueles que o receberam o poder de serem filhos de Deus. Então, todos aqueles que aceitam Yeshua como Mashiach, que aceitam Jesus como Messias, se tornaram filhos de Deus. Amado, vai ter a segunda parte. Eu vou entrar na segunda parte e vou trazer explicações mais profundas. E vou terminar essa mensagem. Deus te abençoe. A mensagem está bem extensa, mas fique alerta. Nós vamos entrar na segunda parte. Eu vou estar explicando para vocês o que Satanás vai estar fazendo contra a igreja do Senhor. E como ele está fazendo e como ele vai ser aniquilado. Então, até a segunda parte dessa mensagem, em nome de Jesus.